Estamos de volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, as férias dos pequenos estão acabando, né? Mas também para muita gente, aí para muitas crianças, as aulas elas vão começar. Como que os pais podem lidar, hein, gente, com essa volta às aulas e com esse início de aulas para alguns? Vocês vão descobrir agora com essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado, Nielke Nóbrega, psicóloga, especialista que já está aqui para conversar com a gente sobre isso. E aí a gente começa falando sobre qual das duas situações. Eu acho que a readaptação, a volta às aulas. Né? E aí a gente pensa, foi um período delicioso, onde eles brincaram, eles dormiram, eles saíram totalmente da rotina e é importante que os pais ajustem essa rotina. E aí quando a gente fala em ajustar a rotina, também envolve para quem está entrando na escola, principalmente os pequenininhos, porque hoje em dia a gente percebe que cada vez mais cedo, por diversos fatores econômicos, sociais, enfim, os pais precisam colocar mais cedo as crianças na escola. E eu sempre digo que tem dois fatores aí, que são necessidades básicas, que a gente precisa ter cuidado, que é sono e fome. Então, se a criança vai estudar pela manhã, é importante que agora, passou esse período todo de férias, ou então eles estão começando, uma semana antes do retorno às aulas, eu sempre oriento os pais a ficarem fazendo um teste com eles. Então, no primeiro dia, eu acordo 40 minutos antes do período que ele estava acordando. Depois 30, 20, até chegar o horário que seria o acordado entre eles, que funciona para ir para a escola. A mesma coisa para quem estuda no horário da tarde. Porque tem a questão do almoço, de toda uma adaptação. Então, é importante que os pais trabalhem isso com eles, assim, pensando nesses dois fatores que são bem significativos. Sim. Como lidar com as birras? Geralmente elas acontecem, né? São até normais. Ai, não quero acordar. Ai, não quero almoçar. Como que dá para lidar também com isso? Os pais precisar ter muita paciência, né? Sim. E é interessante a gente parar um pouquinho e perceber como é o perfil do meu filho, como é que ele se comporta. Ele é aquela criança que entre 3, 4 anos é tudo muito eu, que a gente fala de egocêntrico, né? Sim. E aí é onde a birra vem de maneira muito intensa. Mas é importante a gente lembrar o que tem de bacana na escola. Aqueles que voltam no transporte, então eles vão encontrar de novo o tio, eles vão poder fazer o passeio, eles vão trazer, né, os amiguinhos de volta. Então, ativar as memórias boas dessas crianças. E eu sempre digo para os pais também, reforçando que não é uma ideia de autoritarismo, mas é de falar com firmeza, com autoridade, no sentido de dizer, filho, olha, a escola é importante, tu vai aprender tanta coisa bacana, legal, você não quer viajar para Disney, você não quer fazer trilhões de coisas, então é importante que você estude para poder construir tudo isso, né? E às vezes até também tem uns coleguinhas novos, né? Sim. Estimular eles para conhecerem, enfim, para fazerem essas amizades também é importante, né? Com certeza. E é legal também que aqueles que já estavam na escola, uma semana antes da volta às aulas, os pais tentem marcar um encontro para eles combinarem de ir no cinema e ver se vai mudar de escola, se vai continuar na mesma escola. Os pais que estão levando o filho para a escola, se tiver algum amigo em comum, também é importante marcar, não só os filhos, mas os pais, porque os pais também estão ansiosos, estão inseguros, né? É o tesouro que eles têm, que eles estão colocando lá. Então é importante que eles lembrem que a segurança deles vai fazer toda a diferença na vida dessa criança, na entrada na escola ou no retorno dela. Porque eles fizeram a melhor escolha. Eles foram até a escola, eles pesquisaram, eles avaliaram de acordo com o perfil do filho. É interessante que, assim, levem a criança até o lugar. Olha, é aqui onde você vai estudar, que ele conheça. Sim, um pouquinho antes, né, também. Isso. É bacana também que eles possam escolher uma escola que seja perto da casa, né? Para que a criança, às vezes, possa estar aí andando e que não fique tão exaustivo para ele. Também são orientações legais da gente fazer. E apresentar o filho dele para esse professor, né? Se o meu filho é aquele que é um pouco mais tímido, um pouco mais retraído, eu preciso sinalizar para o professor para que ele conheça. E como é que ele vai quebrar isso dessa criança? Como é que ele vai se aproximar? Ah, ele já é o super comunicativo, então ótimo, ele vai ter que vai agregar os outros, né? Também a gente precisa lembrar das crianças que sofrem com ansiedade, que ficam muito ansiosas para que chegue às aulas, para que possa estrear o material escolar novo, né, que já passou por aquela fase. Como também lidar com esse tipo de ansiedade? Às vezes a gente nota que as crianças que têm essa ansiedade, a família em si já viveu essa ansiedade desde o início da adaptação escolar. Era aquela criança que chorava muito,
que tinha muita dificuldade de ficar no início das aulas. Então é importante que os pais, de novo, ativem a memória do que foi legal. Tá. Olha, você chorou, mas depois você conheceu a tia, depois você conheceu a escola. E aí agora a gente tem como fazer tudo isso. Então é importante que eles... Então vamos começar de novo, vamos trazer aqui os materiais. Olha, vamos etiquetar os seus materiais, colocar o seu nome, deixar ele todo na sua carinha, separar o fardamento. Vamos ver qual o cabelo que a gente vai usar no primeiro dia, assim? Então isso é bem legal para que eles possam ter essa partilha, né, com a criança. Certo. E os pais, a gente está falando das crianças e tal, mas os pais, eles também sofrem, né? Principalmente aqueles que vão começar esse período escolar, né? Aquele momento assim, nossa, agora sim eu vou estar me separando. Principalmente mães, né, que ficam em casa com as crianças. Como que essas mães, elas podem se preparar? É inevitável essa dor, desse sofrimento, dessa separação? Isso vai acontecer, é fato. O que a gente nota hoje em dia é que as crianças, elas estão se adaptando muito melhor do que os pais. E aí a escola, a equipe que tiver por trás, é importante que chame esses pais, principalmente se isso durar mais de 2 semanas. Sim. É aquela criança que já chega e dá tchau e o pai e a mãe tá lá. Ficam chorando. Meio que aos prantos, né? E assim, lembrando, eles fizeram a melhor escolha. Eles buscaram aquela escola, então reforçar nele a autoconfiança, a segurança, que é muito importante que eles passem, mas que eles estão meio que na dúvida. Sim. Então, uma coisa que é legal é que na primeira semana, eles ao acordar com a criança do tipo, filho, eu vou estar aqui, eu vou sair da escola, então esteja lá. E também não atrase, porque isso vai gerar uma certa insegurança, tanto na criança quanto neles, né? Ah, de repente ele chegou e o filho está lá brincando e ele achava que ele estava lá angustiado, esperando. Que bom! Isso é sinal de que você passou para o teu filho um exemplo muito legal de que é possível confiar nas pessoas, confiar no novo ambiente. Então, esses pais estão sendo super pais, né? Eu sei que é difícil, acredito que deve ser muito difícil deixar o filhinho lá e toda aquela separação de angústia que acontece, mas é necessário, né? A gente está educando e eles vão crescer para a vida. Sim, exatamente. Né? Eu até escutei recentemente uma história de uma pessoa que outra pessoa conhece, que levou, na primeira vez, né, que o filho foi para a escola, o filho começou a chorar, ela foi, pegou a criança e levou para casa de volta. E é o que... Como é que é? Ver o filho chorando já não é algo fácil, aquele momento, né, já não deve ser algo fácil, até realmente acontecer a adaptação de fato. Mas ver a criança chorando é tentar acalmar ela, tentar tranquilizar e passar essa segurança para ela de que ela vai ficar ali por algumas horas, mas depois eles vão se reencontrar. Sim, normalmente as escolas, elas deixam os pais nos primeiros dias, quando a criança logo entra, que é muito pequena principalmente, a ficar na escola. Às vezes eles ficam, o período, sei lá, da escola é de 4 horas, eles ficam 1 hora, às vezes fica até a manhã inteira. Só que isso no decorrer da primeira semana é ideal que vá se reduzindo, tanto para a criança se adaptar quanto para os pais. Eu sempre sugiro que se ele está vendo o filho chorar, ok, acalma, fica com ele, mas não leva para casa. Até porque ele vai ter que se adaptar àquela nova realidade. Então, assim, orienta para os pais a ficar com eles no início, mas depois dizer que está numa cadeirinha lá fora, no pátio, que está numa salinha do lado, se ele precisar, onde ele possa visualizar. Depois esse campo de visão vai se afastando e aí até que ele tá, tchau, volta no horário de buscar. Para a gente voltar um pouquinho, vamos reforçar então as dicas para o pessoal que está voltando às aulas. Como é que dá para organizar tudo? A partir de quanto tempo você já deve começar? O ideal é que seja 1 semana antes, né? Então, primeiro ajustar sono, rotina é muito importante, rotina e alimentação, né? No sentido dele poder entender que horas que ele tem que acordar para poder dar tempo de fazer tudo e ficar bem, porque senão ele vai ficar com a atenção prejudicada. É importante que ele lembre as coisas boas que foram feitas na escola, não só aquela tarefa, aquilo que é cansativo, mas o que é bacana, e lembrar que os pais vão ter o final de semana e ele também. Então, depois eles vão poder se divertir, aproveitar um monte, mas que na escola também é legal, né? Ter um cantinho de estudo em casa também é importante? É interessante que a criança tenha, principalmente se for criança mais agitada, que tem alguma dificuldade de atenção. Certo. Então, é importante que tenha um lugar sem muito estímulo, né? Uma mesinha que pode ser no quarto, numa salinha de estudo, mas que seja longe de estímulos, né? Um ambiente que possa ser formado de acordo com o perfil dele. Então, que tenha papeizinhos de decorar, que eu falo no sentido de lembrar para eles, né?
um quadro de avisos, canetas coloridas, enfim, coisas que crianças e adolescentes adoram e que facilita muito na questão do estudo. Tá. E para quem está indo para a escola, para quem está começando a estudar, vamos reforçar as dicas de novo para o pessoal? Então, é importante a questão dos pais passarem a segurança deles, mesmo estando inseguros, né? Mas que eles lembrem das melhores escolhas que eles fizeram, de levar o filho para conhecer a escola antes mesmo das aulas começarem, mas ou então passar em frente, dizer, olha, aqui que você vai estudar, e andando de repente de casa até a escola para ele entender um pouquinho, arrumar o material escolar junto com ele, separar a farda, sinalizar que aquele é o material que ele vai usar. E na primeira semana é muito importante que os pais não se atrasem, nem para levar as crianças, nem ao buscar. Né? Isso é importante para estabelecer essa questão de confiança, de tipo, não vou me deixar aqui nesse lugar estranho. Organizem seus horários, tá, papais e mamães? Tem mais alguma dica que você quer reforçar para esse período que seja muito importante? Eu acho que a relação, né, do pai e a mãe com os filhos é o mais importante. Né? Essa relação de confiança, de empatia. Os pais são os modelos, então se eles colocam que esse é um ambiente legal, onde ele vai criar e estabelecer laços que vão fazer diferença na vida deles, então isso é muito importante para os filhos. Olha aí, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, @Niel, que lá no Instagram, maravilhosa. Você vai poder tirar outras dúvidas, mas segue aqui as dicas da psicóloga, com certeza o seu período, né, de adaptação aí, as próximas semanas vai ser bem mais fácil. Obrigada, sempre muito bom ter você aqui, tá? E olha só, vamos aproveitar, Niel, que já que você está aqui, nessa pegada aqui, que a gente está falando de volta às aulas, tem uma matéria agora para a gente dar uma olhada sobre cuidados com as crianças na praia. Nessa época de verão é bastante importante a gente reforçar, né? Então vamos lá, coloca aí na tela para o pessoal assistir. Além do importantíssimo trabalho desempenhado pelo Corpo de Bombeiros Militar na hora do incêndio, do desabamento, do acidente no trânsito, do afogamento, tem uma outra missão que já no começo do ano os números chamam a atenção. As crianças que ficam desgarradas dos pais e se perdem. E o Corpo de Bombeiros Militar também acolhe essas crianças e devolve para a família. Estou aqui com o Major Pantaleão, que é o comandante atual do Grupo de Salvamento e Buscas do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, e ele nos fala sobre esse importante trabalho de resgatar essas crianças e devolver para a família. Nosso bom dia. O Corpo Bombeiro, ao longo dos anos, principalmente no dia 1º de janeiro de 2019, tivemos um número muito grande de crianças perdidas, ou seja, são crianças onde que os pais não fazem a supervisão das crianças, não as protegem e elas chegam aos nossos postos como crianças perdidas. E muitas delas recebem pulseirinha de identificação ao chegar ao posto. Essa pulseirinha contém nome da criança, nome do responsável, contato com o responsável. E muitas vezes a gente tenta retornar o contato com o responsável e, na verdade, esse responsável não atende. E a criança passa muito tempo no posto, sendo supervisionado pelos guarda-vidas. Depois de um certo tempo, os pais comparecem para resgatar suas crianças. Logo nas primeiras horas de 2019, nas praias do Réveillon e em outras partes da cidade, chega o número de 50 crianças que foram encontradas desgarradas dos pais. Isso, nós tivemos esse ano um aumento significativo comparado com o ano anterior, de 50 crianças perdidas que foram levadas aos postos de guarda-vidas e ficaram sob a nossa supervisão. E em seguida foram entregues aos responsáveis. Qual a orientação que a gente poderia passar agora para os pais, para aqueles responsáveis por crianças, em qualquer que seja o evento, ou mesmo em praias, em lazer, enfim, no centro da cidade? Sempre falamos que as crianças devem estar sempre supervisionadas pelo responsável ou pelos pais. Nunca perder a criança, no máximo a criança deve ficar à distância de um braço do responsável, porque caso ela venha se perder, é ideal que ela tenha uma pulseira de identificação para que possa ser identificada facilmente. Como é que essa pulseira é distribuída para aqueles que estão lidando com essas crianças? Quando o banhista ele comparece aos locais que são supervisionados por guarda-vidas, nós distribuímos essas pulseiras, onde que ela contém nome, responsável pela criança, nome da criança, contato, telefone, local onde a criança possivelmente se encontrará. E assim, caso a criança venha se perder do responsável, fica mais fácil para o Corpo de Bombeiro encontrá-lo. Em todos os locais onde existe manifestação multitudinária, ou seja,
a uma multidão ou mesmo no ambiente esmo de uma praia, em qualquer que seja a circunstância, é bom prevenir. E prevenir é sempre colocar um adesivo, uma identificação, mesmo nesse caso do Corpo de Bombeiros Militar nas beiras de praia, para que haja uma melhor facilidade com nome, endereço de pais responsáveis, o telefone. Então tudo isso é importante, além, claro, disso que o Corpo de Bombeiros Militar está chamando a atenção para os pais, para os responsáveis, ter, quando nada, essa pulseirinha na praia para evitar problemas de localização desses menores. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, fiquem aí bastante atentos, tá, às regrinhas e também às dicas do Corpo de Bombeiros para que nenhum incidente aconteça com o seu pequeno, com a sua pequena. Gente, seguinte, vamos para agora um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu estou de volta com culinárias e também para a gente encerrar o programa, né, como sempre, já é de costume, toda segunda-feira tem vídeo do psicólogo Carlos Gonçalves. Volte já já.